minha gente, estamos no ar. Começou mais um dia de identidade geral, mais um dia de boas conversas, de um bate-papo gostoso aqui na nossa sala. E eu digo nossa porque esse lugar aqui não é meu não, viu? É nosso mesmo, é meu e seu. E você é o nosso convidado especial dessa noite. Por isso, gratidão por você que está aí acompanhando o nosso programa. Muito obrigada por você que está aí resistindo ao sono às 11h30 da noite para estar aqui aprendendo cada vez mais com a gente aqui no Identidade Geral. Eu não posso deixar de fazer aquele lembrete que já é praxe aqui no nosso programa. Confira esse e outros episódios lá no YouTube, canal da Rede Novo Tempo de Comunicação. As informações vão aparecer aí na sua tela. Lá você tem todos os conteúdos da nossa TV aqui, viu? Mas tem também os episódios do Identidade Geral. Você pode compartilhar, pode comentar, pode curtir, pode não, minha gente, deve, viu? Para dar uma moralzinha aqui pra gente. E você pode ver também lá no ntplay.com/identidade. Lá você também confere esse e outros programas. A gente vai fazer aquela pausa, você sabe, né? Bem rapidinha, tempo de você chamar a família, os amigos, os vizinhos para acompanhar o nosso bate-papo de hoje. Mas antes a gente vai fazer diferente. A gente vai mostrar hoje esse oferecimento aqui, Anjos da Esperança, que é o guia de estudo da Bíblia, Sábado da Criação. A gente precisa daquele dia, né? Dá aquela respirada, dá aquela relaxada. E o título sugere uma coisa muito legal aqui, ó. Sábado da Criação. E o sábado é considerado realmente um memorial da criação. Um dia em que você coloca os olhos na criação de Deus, você deslumbra tudo aquilo que Ele criou com minuciosidade, com carinho, com muito amor. O sábado também é um santuário no tempo. É um dia da gente ter um foco maior nesse Deus que está lá, à direita do Pai, intercedendo por nós. Desse Espírito Santo que a Bíblia diz que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, desse Deus que a Bíblia diz que é o nosso justo juiz. Então, para a gente entender um pouco mais sobre o dia do Senhor, o sábado da criação, peça já o seu guia de estudo da Bíblia. Ele é todo fundamentado na palavra de Deus. Aqui não tem uma opinião pessoal e particular. Aqui tem um estudo mesmo aprofundado sobre a Bíblia. E para chegar aí na sua casa gratuitamente, com toda a segurança, você precisa fazer uma coisinha bem simples. É pegar aí o seu celular e escrever para a gente para o número 12982440077. Você escreve para cá pedindo o seu guia Sábado da Criação, oferecido pelo programa de Boas Conversas, programa Identidade Geral. E ele vai chegar gratuitamente aí na sua casa, com toda a segurança, enviado pelos correios e telégrafos. Ah, Luiz, mas eu não tenho WhatsApp, eu estou sem internet, como é que eu faço? Liga para cá, mas lembrando que é em horário comercial. E aí você tem um número, tá bom? 0 operadora 12 2127 3121. Liga para cá, a atendente vai te recepcionar, vai pegar suas informações, os seus dados e ele vai chegar bonitinho aí na sua casa. A gente vai fazer aquela pausa então, 30 segundinhos, coisa rápida. Corre para beber uma água e chamar mais gente aqui para participar do Identidade Geral e daqui a pouquinho a gente está de volta. Karine Andréia Dias Vieira da Silva. Por trás desse nome, uma grande história. Ela que ficou privada de liberdade por cerca de 6 meses numa casa de detenção aqui no estado de São Paulo. Após o ocorrido, ela entrou para as estatísticas, que de acordo com dados do Departamento Penitenciário Brasileiro, no ano passado, 2021, o número de mulheres presas foi de 30 mil pessoas, acima do verificado no ano anterior, 2020, em que eles identificaram 29 mil mulheres. E abaixo também do verificado em 2019, quando foi identificado 37 mil mulheres. Em dezembro do ano passado, havia mais de 900 crianças no sistema prisional em todo o país e 159 gestantes. A Karine, então, entrou para as estatísticas. Mas como está escrito no livro de Miqueias, capítulo 7, verso 19, de novo terás compaixão de nós, pisarás as nossas maldades, se atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. É isso que a Bíblia diz, que Deus faz com os nossos erros e com os nossos pecados. Ele apaga e esquece e faz tudo de novo. E é por isso que a Karine está aqui hoje, para contar
contar sobre a sua história e contar como ela tem transformado a vida de tantas outras pessoas através da sua experiência de vida. Então, junto comigo, eu quero que vocês deem uma boa noite bem caloroso para nossa convidada de hoje. Eu te agradeço muito por você ter vindo aqui. Sei que é um assunto delicado. A gente vive numa sociedade que tem muitos preconceitos e o Identidade, inclusive, tem esse propósito de quebrar barreiras, viu, Karine? A gente faz questão de tocar em determinadas feridas mesmo para a gente levantar aqui a conscientização das pessoas. Essa é uma premissa do jornalismo. Quando eu me formei em jornalismo, eu falei assim, não é isso que eu quero fazer, desconstruir muralhas intelectuais. E hoje eu conto com a sua ajuda para a gente conseguir essa proeza e muito obrigada por você estar aqui, viu? Eu que agradeço pelo convite. É um tema super importante para nós falarmos, né, Luiz? Sim. Realmente a sociedade tem muito preconceito e eu sempre falo que o meu trabalho, o trabalho da instituição que eu fundei e presido hoje, além de incluir e inserir pessoas no mundo do trabalho, né, incluir socialmente e inserir no mundo do trabalho, é também promover essa desconstrução e a reconstrução na sociedade, né? Para que as pessoas entendam que pessoas são nossa responsabilidade. Nossa, é verdade. E que se essas pessoas chegam a ir para o cárcere, né, se essas pessoas entram na criminalidade, é nossa responsabilidade. É nossa responsabilidade enquanto sociedade entender o que está acontecendo, entender quem são essas pessoas, qual é o perfil delas, o que está faltando de acesso para elas, o que está faltando de garantia de direitos, né, o que está faltando de garantia de direitos fundamentais, Sim, né, acesso à educação, saúde, cultura, que são instrumentos que permitem com que a gente tenha uma nova visão de mundo, né? Eu acredito assim, ó, Kari, já posso chamar de Kari? Pode, claro! Eu acredito assim, que a gente tem 2 pontos a serem analisados aqui. A gente não pode negar questões de caráter, certo? Sim, a gente sim. não tem como negar. Sim. Mas a gente também não pode negar e, assim, fechar o nosso olhar às questões sociais que causam esse problema. Hoje a gente tem no Brasil um volume gigantesco de pessoas que estão ali. E aí a gente tem esse problema social que você falou, da falta de acesso a direitos que são fundamentais, básicos, são garantias constitucionais. E a gente também tem uma questão de morosidade do judiciário, tem muitas pessoas que estão ali esperando o julgamento e acaba estando ali naquele contexto, acaba se criminalizando ainda mais, né? Se criminalizando não, mas sendo criminalizado, acho que é a melhor forma de se colocar. E a gente tem todo esse cenário e que sim, é responsabilidade de todos. A gente precisa unir a força das autoridades e a gente precisa também unir a força da nossa cidadania, né? Para poder combater tudo isso. Sim. Queria que você voltasse ao ano em que tudo aconteceu e contasse pra gente o início dessa fase da sua história, para depois a gente chegar no ponto da virada, pode ser? Claro, vamos lá. Bom, foi 2005. 2005 eu fui encarcerada em 19 de outubro, mas eu já vivia no mundo do crime há mais de 15 anos da minha vida. Uau. Então, eu venho de uma família de classe média baixa, né, tive acesso à educação e à cultura, tive todos os outros tipos de acesso possíveis. Eu não estou dentro da estatística da maioria que sempre viveu à margem da exclusão social nas comunidades. Não, eu morava no entorno da comunidade, na periferia, mas não estava dentro dela. O que é muito importante você muito colocar, importante. né? Porque a gente já quebra alguns estereótipos. Sim. Aí. E aí, o que acontecia especificamente comigo é que eu tinha, né, um processo de, não digo nem ruptura de vínculo familiar, mas uma fragilidade nesse vínculo, né? Eu sou filha de pais separados desde a minha infância e a minha convivência com a minha mãe sempre foi muito difícil e complexa, até por essas questões de separação, de muitas vezes ela não querer que a gente fosse com meu pai, sabe, todo aquele processo que você acompanha, né, num período de separação que não deveria existir, né? Porque independente do casal não ficar junto, tem os filhos, né? E os filhos têm que manter relação com seus pais. Mas, na prática, nem sempre as coisas funcionam dessa maneira. E isso destabiliza toda uma relação familiar, né? Sim. Isso vai criando dores, vai criando fragilidade de vínculos, e aí junta com um pouco da personalidade da pessoa. Minha mãe sempre foi uma pessoa muito difícil de conviver, né? Eu falo que ela tem até uns pontos narcisistas. Enfim. Você acha que todo esse cenário desencadeou nesses 12 anos? 15 anos de vivência no mundo do crime. Uhum. Bom, eu sempre fui muito independente. Minha mãe trabalhava demais,
né, desde a minha infância sempre trabalhou, enfermeira, sempre estava em 2, 3 hospitais trabalhando, e eu cuidava do meu irmão do meio. E na fase de adolescência, eu comecei a querer sair, ficar com os meus amigos, né? A gente morava num condomínio, eu queria descer. Porém, ela me controlava muito e eu não conseguia ter esse espaço de lazer e de independência que já era meu, era uma coisa minha, eu já era independente, já tinha responsabilidades desde a infância para a adolescência. E com isso, a gente sempre ia piorando a nossa condição de convivência e de relação. Com 13 anos, eu estudava na época numa escola particular e eu consegui um trabalho no shopping. Naquela época, era natural você ir trabalhar com 13 anos. E fui fazer um bico de final de ano. E isso criou muito conflito com ela, porque ela não queria que eu fosse. Então, eu ia para a escola, voltava, passava em casa, almoçava, ia para o trabalho, chegava 10 horas da noite, 10h30 em casa, e ainda tinha que cumprir com as responsabilidades de casa que ela deixava, a louça, essas coisas para que eu fizesse, que era uma condição para eu continuar no trabalho. Entendi. E no outro dia tinha que acordar para ir para a escola. E as discussões em casa eram frequentes. Acabou que foi tanta pressão que naquele ano eu perdi o ano escolar. E acabei saindo do trabalho depois disso. E os conflitos com ela ficaram cada vez mais intensos. E eu acabei indo para a rua muito cedo. Né? Eu não ficava no meu condomínio, porque ela não deixava, mas acabei indo para a rua e tendo convívio com outras pessoas, outras amizades, né? Algumas da comunidade, outras de classe média baixa também, mas eram pessoas que tinham as mesmas questões que eu. Né? Era um grupo social que tinha as mesmas questões que eu tinha. Houve conflito familiar, ali, né? Houve uma identificação. E ali naquele grupo, muitas dessas pessoas já estavam inseridas na criminalidade. E foi aonde tudo foi acontecendo, né? Tudo aquilo que eu tinha de independência, de empoderamento, de autonomia, eu canalizei no mundo do crime. Então, eu fiz uma escolha naquela ocasião. Sim. E que delito era esse que você fazia? Comecei furtando, né? Depois teve assalto, tráfico de drogas, estelionato. Puxa vida, bastante coisa. Eu sempre costumo dizer que, assim, quando as pessoas se inserem no mundo do crime, não necessariamente elas cometem um tipo de delito só, né? Porque acaba que aquilo vai virando um ciclo, né? Uma bola de neve. E você foi pega por qual delito? Tráfico de drogas. E você já tinha que idade? Tinha 23 anos. 23 anos. Nossa, e aí na hora de ser pega, hein? Então, eu falo que assim, eu acredito que aquilo tinha que acontecer. Por quê? Porque eu ainda fui pega num delito que eu não tinha cometido. Você não estava envolvido, então, naquela situação? Não diretamente. Entendi. Foi um flagrante, Karen? Foi um flagrante, mas na ocasião eu estava dentro da minha casa, né? Eu morava numa casa de aluguel e tinha uma pessoa que morava junto comigo. Nessa época você estava morando sozinha já? Morava sozinha. E essa pessoa que morava comigo, ela que estava cometendo o delito na ocasião. Entendi. E aí acabou que... Mas você estava ciente? Estava ciente. Mas já tinha pedido para também não deixar nada dentro de casa. Entendi. Mas enfim, e aí acabou que nós duas fomos presas e ficamos ali todo esse período respondendo o processo, né? E houve muita coisa nesse processo. Na época, até aumentaram a quantidade de coisas que foi encontrada em casa. Enfim, parece que depois essa equipe que nos prendeu teve um processo administrativo também, isso eu fiquei sabendo de uns anos depois. Acaba que junta um monte de coisa, né, Karen? Juntou um monte de coisa até a nossa absolvição. A gente vai ter que fazer uma pausa, eu vou pedir para você pausar aí, mas não esquece essa parte que você tá falando. A gente vai ter que fazer aquele intervalo para dar uma respirada e até para te dar a oportunidade, viu, minha gente, de chamar mais gente para escutar aqui a história da Karine. A gente volta em instantes, não saia daí.
Estamos de volta aqui. Eu falei que era rapidinho, né? E aí chamou mais gente para participar aqui com a gente. A gente tem a honra de receber hoje a Karine Vieira, que está aqui. E Karine, eu acho que eu quero inverter. Quando eu falei aqui, quando eu fiz a sua apresentação, eu falei sobre um processo que você passou, né? De 6 meses ali privada de liberdade, mas agora eu quero dizer que a Karine, ela preside uma instituição que trabalha com a ressocialização de pessoas egressas. Eu acho que o título correto é esse. É isso que a gente quer enaltecer aqui, o trabalho que você faz. Mas até para chegar nesse ponto, você estava contando, né, que você passou por um processo bem complicado. Você foi pega com a outra pessoa que morava com você por questões de tráfico de drogas, teve todo um processo, aumentaram ali a quantidade de itens, né, que encontraram na casa de vocês. E aí, você ficou 6 meses e teve que enfrentar todo esse processo, né? Sim, fiquei 6 meses reclusa, né? Tive o privilégio de ter advogado particular, que é uma grande diferença, porque a gente tem excelentes profissionais na Defensoria Pública, mas muitos casos. Uma demanda. É uma demanda muito grande para o número de profissionais que temos. E muitas vezes eles não dão conta, até não chegam a utilizar todos os recursos da lei, né, para encerrarem os processos. Acho que esse é um dos motivos também que a gente tem tantas pessoas presas no Brasil. Né, e em se falar de mulher, aumentamos aí o número de mulheres presas e estamos no recorde mundial, né, entre os países que mais encarceram mulheres. Sim, a gente viu aí no início do programa uma crescente, né? 2019, depois aumentou 2020, 2021. Sim, e dentro das últimas pesquisas estamos no recorde mundial de países que mais encarceram mulheres. Acho que isso é todo um processo histórico também de quanto as mulheres hoje, principalmente mães solos, vêm tentando manter suas famílias, né? E acabam fazendo escolhas pro ilícito, porque muitas vezes não tem baixa escolaridade, né? Não tem oportunidades no mercado de trabalho, que também tem aí se apresentado com vagas cada vez mais escassas, mesmo as operacionais. E aí chegamos nesse nível pós-pandemia de um número enorme de mulheres encarceradas. Antes do que aconteceu com você, você já tinha uma noção sobre essa realidade? Não tinha. E sabe o que é importante a sua pergunta? Porque, embora eu tenha passado tanto tempo no mundo do crime, só depois do encarceramento que eu fui, inclusive, perceber o quanto o crime também tem suas classes sociais. Sim, sim. Que é uma, né, a vida do crime, o crime em si não deixa de estar dentro da nossa sociedade. Sim. Só que eu nunca tinha tido esse olhar. E está ao alcance de todos, porque a gente costuma achar que aquele perfil, né, o negro, pessoa de baixa escolaridade, de renda baixa, dentro das periferias, é que eles, sim, majoritariamente a gente tem esse perfil dentro do cárcere, dentro dos presídios, e a gente já viu aqui que tem toda uma questão no entorno dessa realidade. Mas o crime é acessível a qualquer pessoa. Sim. E a gente vê também o colarinho branco, a gente vê a corrupção aí, a gente vê que atinge todas as instâncias, né? Exatamente. E você sabe que quando eu fui pro CDP, né, no meio daquele monte de mulheres, eu olhava e eu via que muitas ali estavam encarceradas por uso abusivo de álcool e outras drogas. Então, acabavam entrando nesse ciclo do tráfico de drogas, que a grande maioria das mulheres hoje estão encarceradas por tráfico. Acabava entrando nesse ciclo por conta do uso abusivo. E aí você começa a pensar, né? São pessoas que já tinham várias questões sociais ali, né? Então elas já estavam vulneráveis socialmente, elas já não tinham uma estrutura familiar, já tinham vínculos rompidos, já estavam em situação de vulnerabilidade, estando em situação de rua. E aí, foi a primeira vez que eu me impactei com essa situação. Então, eu falo que talvez o cárcere tenha feito eu ter essa vontade de fazer o que eu faço hoje, né? Não foi naquele momento que eu tive esse despertar. O cárcere foi uma libertação de estigmas, né? Foi. Por mais dicotômico que seja. Para mim foi uma libertação de estigmas, assim. E aí, diante disso tudo, você decidiu criar esse instituto, o Responsa. Conta um pouquinho pra gente. Bom, eu saí, né, do cárcere em 2006, depois da minha absolvição, graças a Deus. Ainda fiquei um tempo na criminalidade, porque eu saí totalmente perdida e sem reconhecer as minhas habilidades fora daquele mundo, porque foi tanto tempo que eu não sabia mais o que eu sabia fazer fora do mundo do crime. Nossa, gente, que forte isso. E aí, até eu ter
impulso do que eu vou fazer, eu passei por muitos processos, até que eu tive uma perda de uma pessoa próxima. E na época eu tinha um filho recém-nascido, né, que é o meu filho do meio, que está com 15 anos hoje. E eu acompanhei o sofrimento da mãe dele. E como eu tinha um filho recém-nascido, aquilo me impactou muito. Porque eu comecei a ver o quanto viver nessa vida fazia as pessoas que estão ao nosso redor sofrer também, né? Então você não sofre sozinho. A sua família sofre, as pessoas que gostam de você sofrem, todo mundo sofre. E aí eu decidi que eu não queria mais aquilo para mim, porque eu não queria deixar aquilo de legado para meus filhos. Porque se eu continuasse naquela realidade, o espelho deles seria esse, né, o meu exemplo. E aí eu passei por um processo de reflexão, falei, cara, eu preciso começar de algum lugar, o que eu vou fazer agora? E eu não lembrava mais o que eu sabia fazer, mas eu falei, pô, eu parei de estudar no ensino médio. E eu gostava de estudar. Então eu vou voltar a estudar, de algum lugar eu tenho que começar. E aí fui fazer o supletivo, né, me inscrevi para o supletivo, eu concluí o ensino médio, eu prestei a prova do Enem, eu consegui uma bolsa de 100% na faculdade de serviço social, que era o que eu queria fazer. E já determinada a trabalhar com esse público de pessoas que tinham saído do sistema prisional. Nunca quis trabalhar dentro, porque eu sei quais são os entraves de dentro do sistema prisional, toda a dificuldade que a equipe técnica tem com poucos profissionais, né, e com pouco acesso a fazer muita coisa. Então, com esse desejo no coração, você formalizou o Instituto. E aí, eu primeiro fui trabalhar com medida socioeducativa, com adolescentes e jovens que tinham infracionado. Aprendi muito, porque eu tinha minha experiência de vida, mas não tinha experiência profissional. Aprendi muito. Depois eu fui trabalhar no AfroReg, num projeto deles chamado Segunda Chance. Aprendi bastante também e consegui construir ali com eles todo o projeto que eu acreditava de atendimento psicossocial, até que eu tive a oportunidade de conhecer pessoas que me incentivaram a escrever um projeto meu. Eu conheci Patrícia Vilela, do Instituto Humanitas 360, conheci as diretoras do Instituto Ação pela Paz. Olha que legal. E elas me incentivaram a escrever um projeto que fosse da Carine. E aí eu escrevi o Responsa, com um programa principal que chama Recriar e Inserir, onde eu falo que nós precisamos recriar hábitos e valores, porque isso é uma constante na nossa vida, a gente pode desconstruir e reconstruir sempre. Agora fala para mim só a importância da ressocialização, porque quando a gente fala sobre essa questão social, a gente já está correndo para o fim, tem que já correr aqui, mas de jeito algum a gente tem o intuito aqui de justificar, passar pano. Sim, sim. Nada disso, mas é uma balança que tem dois pesos e que tem duas medidas. A gente não pode ignorar que existe um contexto social também. A gente não pode ignorar que existem questões que envolvem o defeito de caráter. A gente não pode ignorar que existem os estereótipos, é um contexto muito complexo e que a gente precisa estar com esse olhar atento. E às vezes a gente também precisa focar nessa questão da ressocialização. Então, um minutinho, eu queria que você falasse da importância da ressocialização. Bom, ressocializar, né, trabalhar nesse quesito de ressocialização e reinserção de pessoas, que muitas vezes nem é ressocialização, é socialização, é você promover transformação social no todo, para a nossa sociedade. Porque as pessoas erraram, cometeram seus delitos, mas elas vão voltar. E a hora que elas voltarem, se nós não cuidarmos dessas pessoas para que elas tenham oportunidade de transformação de vida, nós continuaremos nesse ciclo de violência. Então, inserir e ressocializar pessoas é de extrema importância para nós, num contexto geral. Nossa, lindo que você falou. Eu agradeço demais. Eu queria ficar aqui batendo papo, porque horas eu sou horas. faladeira, mulher, que tu não tem noção. Mas a gente, infelizmente, tem que concluir aqui o programa. Antes de encerrar aqui o programa, eu quero agradecer a você que é Anjo da Esperança, agradecer a você que vestiu a camisa da Rede Novo Tempo de Comunicação e que tem investido recursos para que tudo isso aqui seja mantido. A gente não tem comercial ao longo da nossa programação, então a gente precisa, de fato, desse engajamento e da doação de vocês. Esse mês de novembro, a gente inclusive abriu espaço para um momento de gratidão. O ano já está se encerrando, então você que tem gratidão aí no coração pela Rede Novo Tempo, pelas bênçãos que Deus tem derramado sobre você, tem agora a oportunidade de agradecer e investindo um pouco mais aqui na Rede Novo Tempo de Comunicação. Então, 2 pedidos. Seja Anjo da Esperança e o segundo não é um pedido, na verdade é um agradecimento. Muito obrigada a você que já é e que tem investido recursos aqui na gente. Com essa mensagem, a gente encerra aqui o programa Identidade Geral. Quero agradecer
agradecer demais a você, Kari, por ter compartilhado a sua história. E muito obrigada por você acreditar no ser humano. Eu acho que Jesus, ele não desiste da gente. Ele sempre acredita na gente, mesmo a gente cometendo os nossos erros e os nossos equívocos. E você está sendo uma pequena Cristo aqui nessa terra. A gente precisa de pessoas como você. Muito obrigada, viu? Amém. Obrigada a vocês. E um cheiro, minha gente, a você aí de casa. Durmam bem. Até o próximo encontro.